Olá, tudo bem? Se você se sente inferior, você está no lugar certo. Se você também não se sente no inferior, se sente inferior, fique por aqui e você vai aprender como se manter lá em cima. Meu nome é Elaine Binotto e eu estou aqui para te ajudar a se sentir melhor com você mesmo. E o que eu gostaria que você tivesse nesse momento que você está aqui para assistir essa live, eu gostaria que você tivesse lápis e papel. Isso vai ajudar bastante quando você tiver algum insight ou quando você achar que alguma coisa que eu falei vai ser importante para você. É importante você registre, anote nesse momento para que você consiga depois recorrer a essa anotação, quando você tiver alguma dúvida ou quando você quiser fazer algum exercício. Eu gosto muito, como boa professora, eu oriento. Se você não quiser lápis e papel, fique atento com o seu celular, utilize ou ative uma nota de celular que você possa fazer essas anotações e registros, ok? Então, aqui no meu canal do YouTube, você vai encontrar várias dicas de superação de dificuldades, ferramentas, exercícios, atividades que vão te ajudar a se sentir melhor e lidar melhor com a sua própria personalidade, com ter mais conhecimento, eu diria assim, sobre si mesmo. Hoje nós falaremos sobre o sentimento de inferioridade que muitas pessoas têm. Então você pode compartilhar essa live, ativar o sininho e aí você vai receber todas as notificações. Para isso você deve se inscrever no canal e deixe também o seu comentário, o seu like. Coloque para mim o que você gostaria de ouvir, que assunto que eu poderia estar trabalhando com você, que eu poderia estar desenvolvendo uma live. Eu já fiz algumas lives com temas sugeridos por pessoas que acompanharam o meu conteúdo e posso escolher o seu também. No Instagram, eu também tenho vários materiais, conteúdos gratuitos, dicas, orientações que vão te ajudar bastante. Me siga no Instagram e você pode passar a ter também esse tipo de acesso ao conteúdo, notificando aí o canal, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é, eu chamo de pergunta de mestre, mas eu acho que é uma pergunta mestra. Quando você se sente uma pessoa inferior? É importante que nesse momento você pare realmente para pensar. Quando você se sente inferior? Em que momento? Porque não é sempre, né? Tem vezes que a gente tá, lá em cima, tá em alta, com uma alta autoestima, né? Está up. Você não tem aquele sentimento de inferioridade. Então, não é sempre que a gente se sente assim. Há alguns momentos em que nós nos sentimos assim. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta alguns segundinhos, para pensar. Quando é que eu me sinto inferior? Em que momentos? Perceba se é quando você se sente mal diante de alguém. Perceba se é quando alguma pessoa te critica, chama a sua atenção ou faz uma, como se fala, qual que é a palavra? Uma reprimenda. Veio essa palavra aqui na minha mente assim, mas ela escorraça você na frente dos outros. Bom, enfim, existem várias situações. Em que momento você se sente mal, se sente uma pessoa inferior? Faça essa pergunta para você, é essencial que você localize em que momento você se sente assim. Porque esse sentimento vem à tona diante de um gatilho, diante de alguma coisa que é provocada pela realidade, pelo outro ou por você mesmo. As respostas, eu vou dizer, podem até doer um pouco. As respostas que vêm diante dessa reflexão, mas eu tenho certeza que elas vão esclarecer o motivo de você se sentir assim. Às vezes a gente tem que se abrir um pouco, tem que encarar algumas respostas difíceis de ouvir, tem que ir de frente, sabe, pro inimigo não, pro medo.
se você encara o medo, ainda mais se o medo é de você mesmo, você com certeza vai ter algumas respostas que farão com que você entenda por que você pensa do jeito que você pensa, sente às vezes algo ruim sobre você mesmo, mas tem que encarar, tem que ir de frente, ok? Então vamos lá para uma outra pergunta de mestre. Fique atento ou anote, se você quiser. Será que você é realmente tão ruinzinho assim? Será que você é realmente tão inferior? Você é pequeno? É tão inferior no que você faz quanto o que você pensa? Porque você pode pensar que é inferior, se sentir inferior e não ser. Como eu já falei em outras lives, a gente não é ruim o tempo inteiro conosco, nem com os outros. Ruim no sentido de ter um mau desempenho, vamos chamar assim. Você não é inferior o tempo inteiro. Mas se você pensa que é, você tem que dissociar o que é do que não é. O que é realidade e o que é virtual, imaginário, da sua cabeça. Você pode estar aqui criando um mundo paralelo. E quando a gente começa a criar um mundo paralelo, a gente começa a trilhar um caminho perigoso, porque a gente vai tirando o pé da realidade e vai acreditando que a nossa realidade virtual é a concreta. Então, eu diria assim, comece a refletir sobre os seus pensamentos, sobre quantos pensamentos negativos você tem, quantos pensamentos negativos você faz sobre você. Esse é um grande caminho para você dar início à eliminação desse sentimento de inferioridade, porque cada vez que você coloca pensamentos negativos sobre si mesmo, é claro que você vai se sentindo cada vez pior. Você vai se sentindo pior diante de qualquer um, de qualquer pessoa, e até de pessoas que são muito piores que você. Mas você não percebe. Piores no sentido, às vezes, de menos desenvolvidas, vamos chamar assim. Não é uma linha boa para trabalhar nem com os outros, nem com você. Nem chamar você de pior, nem chamar o outro de pior. Vamos entender que cada um tem a sua característica. O que é defeito no outro pode ser qualidade para você. De repente o outro é muito teimoso. E você acha isso uma qualidade, não um defeito. Ele não é pior por isso. Para você, ele é melhor. Porque você é uma pessoa, de repente, muito submissa e fala assim para tudo, mesmo que não queira. Então você pode estar valorizando aquela pessoa que bate o pé, que fala, não quero assim. Entende? Tudo tem o seu ponto de vista, depende de qual vista você olha o ponto. Isso eu aprendi lá num dos primeiros cursos de coaching que eu fiz. O professor falava muito isso. Depende do seu ponto de vista, porque com qual vista você olha esse ponto? Se você olha daqui, ó, tô com essa taça aqui. Se eu olho daqui, ela é de um jeito para mim. Se eu olho daqui, ela é de outro. Se você olha daqui, ela é de outro. E por aí vai. E se eu olho assim, ó, ele deu esse exemplo assim, ó. Eu vejo a taça? Não, eu não vejo a taça. Então, para mim, se eu fixar bem aqui, ela não é uma taça. Mas se eu olho assim, com um certo distanciamento, ela é uma taça. Interessante, né? Então, com qual vista você está olhando o seu problema? Com um olho viciado já, com um olho já muito negativado? Ou de repente com um olhar mais carinhoso, mais condescendente, mais compreensivo?
Ou será que você só tem esse olhar quando isso é para os outros? Quando é para o outro, você consegue olhar com mais calma, com mais tranquilidade, com mais generosidade. Mas quando é com você, não. Aí é um pega para capar. Aí você vai olhar você com aquele olhar assim de censura, com aquele olhar de cima para baixo. O que você está fazendo aí? Ser inferior, não é? Então, são esses aspectos que vão levar você a entender mais e melhor o que você está fazendo com você. Então, aí vai a minha próxima pergunta de mestre para você. Você acha mesmo que você é tão insignificante? Você acredita que ninguém repararia numa pessoa que é tão pequena, tão insignificante, tão inferior? Olha aonde você está se colocando e comece a refletir. Veja se na sua realidade você realmente é tão pequeno assim, se realmente você faz tudo errado quanto pensa. Avalie se o que você pensa não está sendo muito cruel sobre você mesmo. Ou melhor, avalie se você não está sendo muito cruel sobre o que você pensa sobre si mesmo. Eu acho que nesse momento a gente tem que olhar com uma sinceridade, porque você deve ser bom em alguma coisa, em várias coisas. E nesse momento que você é bom naquilo, que desempenha bem, que fala bem, que se comunica bem, ou que explica bem, ou que realiza bem, ou que constrói bem, enfim, você não é inferior. Então, existem alguns motivos e algumas questões que te levam a pensar que você é menor que os outros. Mas será que os outros te enxergam assim? Eu tive uma vez uma pessoa que me ajudava, né, em casa, e ela sempre se vestia tão bem, sempre entrava tão arrumada, e eu estava sempre meio descabelada, tinha minhas filhas pequenas, aquela correria, às vezes ficava, não sempre descabelada, mentira, né? Algumas vezes eu estava descabelada, né, na correria e tal. Que quando ela chegava e quando ela ia embora, era muito diferente de quando ela me encontrava e como ela me deixava, né? E eu brincava com ela e falava assim, olha, quem vê você saindo com certeza vai achar que você é a patroa e eu sou aquela que está lavando, está limpando, porque a pessoa não se sentia nem um pouco inferiorizada com aquela atividade. E eu elogiava ela, porque eu admirava isso nela. E falava assim, admiro isso em você. Porque às vezes a gente mesmo se larga dentro de casa. Às vezes a gente mesmo não se cuida. Porque se você está, você com você, você fala assim, ah, tanto faz, eu não vou fazer nada para mim. Então, a gente tem que ver dignidade em tudo que a gente faz. Do mais simples ao mais complexo. Quando você é sincero com você, você vai perceber, você vai notar que na sua realidade, o que ocorre é que a maioria dos pensamentos que você tem sobre você é negativa. A maioria é negativa. Os pensamentos sobre você são negativos. E isso faz com que você se sinta inferior, mas você dá esse start. Então você vai perceber que também que você supervaloriza tudo que é negativo em você. Até achar que tem coisas muito negativas em você. Sempre a gente tem aspectos que a gente deve melhorar, sempre, sempre, sempre.
Olha, a gente sempre vai encontrar situações em que não vamos gostar do nosso próprio desempenho. Vamos lá. Tem vezes que você gostaria de falar melhor em público, e não falou. Tem vezes que você gostaria de, sei lá, comprar alguma coisa, negociar melhor e não negociou. Tem vezes que você gostaria de abordar um assunto difícil com alguém que você gosta e não conseguiu. Ficou lá preso por alguma situação, porque quando a gente gosta de alguém, a gente tem maior dificuldade com essa pessoa. A gente tende a considerar mais, né, o que a pessoa fala, lógico, pelo próprio sentimento que você tem. Muitas vezes a gente recolhe as nossas intenções em função do outro. Então, toda vez que você não atuou exatamente do jeito que você gostaria, você precisa entender que isso é um processo normal. Isso é um processo natural do ser humano que está se desenvolvendo. Não quer dizer que você vai continuar sempre assim. E não quer dizer que você deve se sentir inferior porque não fez do jeito que você gostaria. Quantas coisas, gente, a gente não fez do jeito que a gente gostaria e depois, hoje a gente está fazendo maravilhosamente bem. Quantas coisas outros não fizeram do jeito que a gente imaginava e nem por isso você morreu. Hoje os outros continuam com a vida deles e você com a sua. Você teria que entender melhor você, o pensamento que você tem sobre você. E não ver que é tudo negativo. Às vezes a gente fica tão irritado com alguma situação que foi errada, que a nossa lente aumenta muito, a nossa lente de realidade fica uma lente aumentada, a gente vê tudo exagerado, as coisas não são bem assim, mas elas ficam grandes, crescidas diante da gente, parece que aquele erro fica assim latejando, fica assim batendo em você, sendo que você, vou anotar uma frase, eu ia falar não, mas anota aí, você é melhor do que pensa. Eu tenho certeza que você é melhor do que você pensa. Eu tenho certeza que você é melhor do que você pensa que você é. Você é melhor do que você diz que você é. E você é muito melhor hoje do que você foi ontem. Você vai ser melhor amanhã do que você foi hoje. Se você não entender que esse processo de crescimento é contínuo, você sempre vai se sentir inferior diante de alguém. Porque vai ter sempre alguém melhor que você. Mas também vai ter sempre casos em que você vai ser melhor que alguém, em alguma coisa, em alguma habilidade. Porque todo mundo está evoluindo em algum nível. Até falar até alguma coisa meio estranha, mas até a pessoa que é, de repente, uma pessoa de maus hábitos, gosta de dar um golpe em velhinhos, vamos supor. Ela é boa nisso. Ela pode se achar melhor nisso do que nos outros. Ela pode achar que todo mundo é tonto e ela é esperta. Não na minha concepção, mas na concepção dela, ela é ótima, ela é inteligente. Ela não se sente inferior, mesmo fazendo algo que é totalmente condenável, vamos chamar assim. Até essas pessoas se sentem bem no que fazem, porque senão não faziam, não achavam que ia dar certo, não realizavam e mesmo correndo risco, continuam fazendo.
Se tem algum componente aí psiquiátrico, vamos dizer assim, que motiva a pessoa a fazer isso, é outra história. Mas eu estou dizendo das pessoas que não têm esse componente e que continuam se achando espertas demais. Ela acha que o outro é inferior, não ela. Não estou dizendo em nenhum momento que isso é correto. Só estou mostrando que para a pessoa esse sentimento de valorização é o que faz com que ela haja dessa forma, mesmo errada, mas valorize se achando top nisso. Porque os outros são bobos. Então você vê que até as pessoas que têm aí os valores distorcidos também podem se achar bons. E você, se você não tem, é mais um motivo então para você valorizar os seus princípios e se achar melhor e não inferior. Louco, né? Eu parei para pensar isso um dia fazendo um curso. O palestrante disse isso para mim. Eu falei, pô, não é que é verdade? A pessoa tem que se achar boa em alguma coisa, até para fazer coisa ruim. Mas ela tem que confiar nela. Tem uma autoconfiança aí forte. Porque são muitos riscos, né? Então, se você não corre nenhum risco em confiar em você, vale a pena tentar, né? Vamos lá, tem um exercício de mestre que eu gostaria de fazer com você. É para que você não confunda o seu mundo real com o seu mundo virtual. Porque às vezes, como eu já falei, você pode pensar algo sobre si, algo negativo, é claro, mas que não reflete a sua realidade. E aí esse exercício, ele é para você perceber melhor o que você pensa de si mesmo. Interessante, né? É sempre, gente, um processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente evolui, mais a gente cresce. Ai, gostei dessa frase que até rimou. Peraí. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente evolui, mais a gente cresce. Legal. Hoje eu tô fazendo rimas. Muito bem. Então, a ideia é essa. Toda vez que você se sentir inferior, você vai pensar na sua realidade e vai procurar entender se o seu sentimento de inferioridade está de acordo com o que você está fazendo na realidade. Então, por exemplo, você vai ter que comparar o que você pensa com o que de fato você está vivendo. E aí você vai ver se o que você pensa sobre si realmente é verdadeiro ou faz parte da sua lente aumentada de realidade. Porque eu tenho certeza que você vai perceber que você pensa algo que você não é. E aí você faz aquilo que pensa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo um bolo. E aí derruba o leite que você tinha separado para colocar no bolo. Naquele momento você pode estar se sentindo pé da vida com você, muito mal. E começou a se sentir inferior e começou a dizer, nossa, mas eu sou desorganizado mesmo. Nossa, eu sou desorganizado, eu não presto atenção. Poxa, por que eu fui derrubar esse leite agora? Eu vou ter que limpar tudo, aí vai atrasar. Eu preciso ver se tem leite. Ai, mas eu tô, me sinto tão mal. Ai, é fogo. Ai, não vou fazer mais bolo. Tem gente assim. Ai, não vou fazer mais bolo. Ai, não, vou largar tudo. Ai, dane-se, vou largar tudo, não vou fazer mais nada. Ai, dane-se, vou fazer esse bolo, não vou fazer mais. Sabe, aquela coisa começa a crescer, começa a ficar gigante. Então, eu gostaria que você percebesse, quando você começar a se sentir mal, se sentir inferiorizado, aquilo que fez você se sentir assim, ou aquela atitude que você tomou que te fez ter esse sentimento de inferioridade, ela está opostamente proporcional ao que você está pensando dela? Se o que você fez é desse tamanho,
ou o leite é desse tamanho? O que você pensa sobre você é proporcional ou é maior? Por exemplo, derrubou o leite. Ai, que saco, Elaine. Presta atenção, vai. Presta atenção, senão esse bolo não vai sair nunca. Ai, limpa logo, vai. Aí limpa. Tonta, presta atenção. Você pode ter usado isso, não tá bom ainda? Não, porque ainda se xingou, tonta. Mas de uma forma, vamos dizer assim, mais leve, chamando atenção. Aí vai lá, pega o leite, completa e acabou. Isso é mais coerente, entende? É mais proporcional. Então, o que eu gostaria que você fizesse com esse exercício é perceber se você tem uma lente aumentada da realidade. Ou se você realmente acaba, vamos dizer assim, desvalorizando alguns momentos que você poderia valorizar, não sei. O que eu sei é que eu tenho certeza que você vai perceber que você pensa, mas não é aquilo que você pensa. Você faz, mas julga de uma forma muito mais rígida do que deveria você mesmo em cima daquela atitude que você fez. Aquilo que você pensa de você provavelmente não vai corresponder à sua realidade. Geralmente a gente é muito negativo sobre nós mesmos. O negativo chama muito atenção. Então tem aqueles benditos jornais lá que só colocam casos fatídicos, casos negativos, casos muito dolorosos o tempo inteiro, né? A realidade não é boa o tempo inteiro, mas você também tornar a realidade negativa o tempo inteiro não é bom. Será que você não está sendo um jornal desses, um jornal meio sangrento, assim, aquele jornal meio fatídico com você? Será que você só anuncia notícias ruins sobre você? Será que se você fosse um jornal, olha lá, só teria notícias negativas para comunicar? E aí, vou te fazer essa pergunta. Se você fosse um jornal televisionado e eu estivesse assistindo você, que notícias você me daria sobre você? De 0 a 100, quantas notícias seriam negativas? E quantas notícias seriam positivas? Será que você teria muito mais notícias para anunciar, notícias negativas para anunciar do que notícias positivas para dizer? Jornais assim, ou pessoas assim, fazem com que a gente acredite que a realidade é muito pior do que é mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, não, mas é muito pior do que você imagina, muito pior. Será que é muito pior mesmo do que eu imagino? Ou será que ela vê e imagina aquela realidade muito pior do que é? Será que você é muito pior do que eu imagino? Ou será que você se vê pior do que você é? Por que que você se vê tão inferior? Por que que a sua forma de olhar a vida é sempre olhando você com menos, menor, baixa, rebaixada, diminuta? É algo realmente, gente, para pensar. Porque as pessoas se desvalorizam demais.
elas acreditam que mostrando sempre o negativo delas, elas vão melhorar. Meio louco, né? Vamos supor que você quer comprar uma empresa, tá? Não é a realidade de muita gente, mas acrescente esse exemplo aí na sua imaginação. Então vamos supor que você quer comprar uma empresa. E uma pessoa, um corretor, vai te mostrar essa empresa. Então, esse corretor vai logo na entrada dizer assim, olha, a gente vai entrar por aqui, mas não repara não. Já viu isso? Não repara não. É uma entrada meio pequena, mas é melhor que entrar pelos fundos. Lá pelos fundos, está cheio de saco de lixo, então vai ficar mais complicado. Vamos entrar por aqui? Aí vai abrir a porta, emperra lá a porta. Ah, essa porta é um saco. Toda vez que a gente vai abrir, é esse problema, né? A gente não consegue, ela fica emperrando. Mas não repara não, tá? Aí entra, tava tudo escuro, aí ele acende uma luz. E a luz de repente tá queimada. Uma tá queimada, a outra não tá. Aí fica assim, meio escuro, meio claro. Você anda num lugar, tá escuro. Olha, aqui essas luzes aí precisam ser trocadas, não estão bem. Mas não liga não, vai andando por esse corredor que você chega lá, esse corredor já leva direto pro, sei lá, pro salão principal, pra área de escritórios, que seja. E chega lá na hora de escritórios, aí o corretor fala assim, olha, essa até que é grande, né, mas não tem muitas divisórias, né, então, assim, parece que ela está desorganizada, mas é só pôr divisórias. E aí você consegue organizar, mas tá meio bagunçado desse jeito, confesso que tá meio bagunçado desse jeito, sabe? Porque você não sabe aonde cada um senta, né? E aí ele vai andando pela empresa, ou vai descendo, vai subindo, e de repente mostra lá um canto totalmente sujo, mal pintado. Isso aqui é ruim, sabe? É ruim porque você pintar aqui, você na verdade tem que afastar os móveis, aí dá problema, aí você afasta os móveis, aí você tem que repaginar tudo, às vezes pode estragar os móveis, então a gente não pinta, mas agora que a gente vai mudar, aí afastou os móveis, aí ficou aí essa mancha, enfim. Não preciso continuar, vai, acho que eu já estou até me estendendo demais. Qual é a sensação que você tem dessa descrição que eu fiz? Você compraria essa empresa com todas as condições para compra, mas você faria esse negócio? Aí vem a pergunta, mas Elaine, eu vou mentir para o cliente? Se o cliente está confiando em mim para comprar, para dar as informações para compra, eu não vou mentir para o cliente, eu não vou fazer sacanagem com o cliente, enganar o cliente. Não, você não vai. Você só vai tomar cuidado se você não está passando a sua percepção para o cliente. Vamos lá. Vamos voltar essa fita aí, esse vídeo, e falar de uma outra forma. Mas com base na realidade, tá? Vou apresentar para um cliente, uma empresa, eu sou a corretora, por exemplo, e vou falar, tudo bem, é melhor a gente entrar por aqui, porque a gente está fazendo a mudança e limpando o terreno, então lá no fundo tem vários sacos de cimento, de pedras, né, de lixo mesmo, então não é tão interessante porque a gente está organizando aqui o material para mudança. Então vamos entrar por aqui.
Aí vai abrir a porta, olha, essa porta está emperrada mesmo, porque a gente acabou no dia a dia, nesse período que estamos desocupando, utilizando mais lá em função do lixo que a gente está tirando, e aí choveu tal, emperrou, mas a gente pretende arrumar essa porta, fica tranquilo. Aí vai entrar, a luz está ruim, aí vai dizer o quê? Olha, como a gente não está movimentando muito essa recepção, esse local está vazio já há algum tempo, então precisa ser feita a manutenção, mas isso vai ser feito juntamente com a porta, não se preocupe. Vamos andando no corredor, chegamos numa ala principal, que não tem divisórias. E aí pode falar assim, olha, aparentemente a gente vê que está um pouco desorganizado em função de não ter as divisórias, né, de bares, de locais, de escritórios, de salas, seja lá o que for, mas é porque nós precisamos deixar desse jeito em função do nosso objetivo de mudança. Mas você vai ter o salão inteiro livre para organizar com divisórias no lugar que você achar melhor. Se nós fizéssemos isso, poderia correr o risco de você vir novamente e ter que retirar todas as divisórias. Porque aí você vai ver o que é mais adequado, uma sala maior, alguns escritórios, uma área integrada, isso você vai decidir. E por aí vai. É o mesmo local, com as mesmas estruturas, mas sob um ponto de vista diferenciado e não tão negativado. Até nos treinamentos que eu faço para alguns vendedores, alguns profissionais da venda, eu explico esse olhar. Mas isso não é só para esse tipo de profissional, é para você, é para qualquer profissional. Eu não estou mentindo. Aliás, eu estou sendo até mais honesta. Estou explicando a condição daquele imóvel, a condição daquele bem. Eu estou dizendo para você a realidade. Estou colocando você dentro da realidade. Mas de uma forma mais otimizada. Eu não mudei as coisas que estavam, continuaram como estavam. Mas eu soube ver de uma outra forma. E o que eu estou propondo para você é isso. Veja você de uma outra forma. Veja com essa forma otimizada, mesmo os erros, mesmo aquilo que não está bem, aquilo, como eu descrevi, aquilo que está sujo, aquilo que está quebrado, queimado, que não está bem, desorganizado. Tudo pode ter um propósito. E você também pode ter uma meta diferenciada ali, uma abordagem diferenciada. Você pode ter um olhar com mais carinho sobre você. Não precisa ser tão cruel, nem tão negativa, nem tão inferior, nem tão submissa, ou nem tão desvalorizada. Cada ponto que você tem, encare que é como um cômodo dessa área que eu descrevi. Aquilo que não está bem, deve não estar bem por algum motivo. E se você quer realmente valorizar aquela área, você tem que entender o que você deve fazer para otimizar aquele ambiente e deixá-lo melhor. Mais limpo, mais claro, mais iluminado, mais organizado, mais bonito, mais agradável. Mesma coisa com você, a mesma coisa com você. O que você pode fazer para deixar você como um lugar que você frequenta mais bonito, mais organizado, mais claro, no sentido de iluminado, mais agradável, mais gostoso de permanecer? Porque é você que vai ficar com você 24 horas por dia. Se você não ficar num lugar em que você se sinta bem, quem é que vai ficar com você e se sentir bem? Pois é.
Se nem você se sente bem com você, como é que você vai se sentir bem com você também? Não é? Quando a gente se compara também com outras pessoas, a gente vai se sentindo inferior. Geralmente a gente é muito negativo. Quando a gente se olha no espelho, a gente só vê defeito. E quando a gente olha no espelho da nossa realidade também. Então vou deixar aí uma pergunta para você. O quanto de tudo isso que nós falamos e que você pensa de você é verdade? Eu já vou até antecipar a resposta. Eu sei, quase nada, muito pouco. Basta você olhar você sem essa lente exagerada e inferiorizada de aumento da realidade. E assumir tudo aquilo que é bom em você e que ninguém é maior ou menor. E você é maior que todos diante de você mesmo. Não é? Gostou? Então saiba que, assim como eu disse, alguns casos aqui, algumas situações como você, que eu acabei falando, eu vejo isso em outras pessoas também. Pessoas que sempre se sentem desvalorizadas, sempre olham para si mesmo como um objeto distorcido, algo fora da realidade, sabe? Então, para essas situações, para situações como essas que eu contei hoje, eu escrevi um e-book chamado Descubra-se em 10 páginas. O intuito desse e-book é fazer você refletir, como a gente trabalhou hoje aqui, é fazer você entender onde que você pode melhorar e como você pode fazer isso, porque não basta saber só onde. Eu dou alguns exercícios e eu dou algumas ferramentas para você fazer isso. Então, em todos os capítulos do e-book, eu vou destrinchando o meu método, eu vou dividindo aquilo em conteúdos. Então, vai ter o Elaine Explica, Dicas e Toques, vai ter a moral da história. Então, são exercícios, são dinâmicas desse método, são dinâmicas que compõem esse método, que foi pensado para você ter uma evolução maior, um desenvolvimento maior, um autoconhecimento melhor sobre si mesmo. Por quê? Porque isso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. E fiz todo esse trabalho de uma forma bem dinâmica, com uma linguagem bem simples, como a gente está conversando aqui, bem prática, bem rápida. E essa evolução você vai perceber no seu dia a dia, comparando você mesmo, desde quando você começou até o final do capítulo, com aqueles exercícios, dos capítulos não, do livro, com todos os exercícios e dinâmicas que você já vai ter feito. Isso sem dizer que você pode refazer, né, esses exercícios e ir observando como é que você responde diferentemente em cada momento da sua vida. Então, à medida que você vai melhorando, você também vai observando essa mudança e você vai vendo que as suas respostas vão ficando melhores. Isso é interessante porque você vai entender o que você precisa fazer e vai entender também o porquê. Alguns assuntos, alguns temas que eu trabalho dentro desse capítulo, de alguns capítulos, como os focos, de você não se culpar, de você saber dizer não para o outro, sim para você, de você ver os limites que o medo pode estar dificultando, o quanto que o medo dificulta a sua vida, dificulta a ação, dificulta você no seu atingimento de objetivo, o quanto o medo limita você. Então, isso são coisas que eu abordo também lá. Eu acho interessante você aprender a lidar com essa situação e olhar para frente, enfrentar. Então, em todas essas situações, eu vou colocando sempre algumas ferramentas, algumas dinâmicas que vão ajudar você a entender melhor o que você precisa fazer para superar essas situações. É um e-book muito rápido de ler, como eu te falei. É um e-book Descubra-se em 10 páginas, então eu trabalho basicamente 10 páginas, mas você vai entender como um manual,
aquela coisa que você consulta de vez em quando para saber o que vai fazer. Então, você pode sentir várias vezes a necessidade de consultá-lo diante de uma dificuldade ou em algum momento. Coloquei um preço bem acessível, R$19,90, porque você pode ter um acesso e se sentir assim confortável de já adquirir o quanto antes, porque isso não é um peso grande para um e-book, né? Mas se você comprou e não gostou, não tem problema. Eu vou devolver o seu dinheiro e vou deixar você com o e-book. Por quê? Porque eu acredito que em algum momento aquela leitura, aquela consulta vai orientar você a decidir melhor os seus passos, a fazer melhores escolhas e a superar algumas dificuldades que você pode ter no seu relacionamento, pode ter no seu dia a dia. Várias das técnicas que eu coloquei lá eu utilizo no meu trabalho. Eu estou aqui dividindo, compartilhando com você para que você também tenha acesso a todas essas técnicas. E aí? Você pode adquiri-lo lá no meu Instagram, elaine.binotto, no link da bio, como aqui no canal. Você vai até os comentários e lá você vai também ter, na descrição melhor do vídeo, você vai ter o link para adquirir, tá bom? Falando nisso, se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveite e curta. Se ainda você não está inscrito, se inscreva no canal e deixe também o seu recado, compartilhe essa live com outras pessoas e aproveite, ative o sininho para você receber todas as notificações. Você pode fazer isso aqui e também lá no meu Insta, me siga e ative o sininho para você ver mais conteúdos, ok? Se você tem alguma sugestão de tema de live que eu possa abordar, deixa aqui também. Eu tenho utilizado desse recurso para montar o meu material de lives e para procurar atender cada vez mais e melhor aquilo que vai ajudar você. Muito bem, fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. Espero que você tenha gostado da nossa live. Aproveite, depois revisite novamente esse vídeo, vá, assista novamente, busque aquilo que você pode não ter entendido muito bem, não ter prestado muita atenção e utilize dos recursos, das ferramentas que eu deixei aqui com tanto carinho para você. Conte comigo e até a próxima. Gratidão.